Tá bem o áudio aí? Como é que tá acontecendo aí? Esse aí não vai pro ar não, né? Tá ok, tá ao vivo aí. Né? Logicamente nós estamos aqui com nosso podcast Diálogo no Clube de Imprensa de Ponta Porã. É reunido aqui os jornalistas aqui, Carlos Monfort, Giovanni César, Paulo César Aleixo, Firmino Benites e a nossa amiga Rebeca, que está aí, também estamos aqui, para falar um pouco do Dia do Jornalista, né? E começando agora nesse dia, todos reunidos aqui para conversarmos, inclusive aqueles que nos deixaram, né? Nos deixaram aí, nós vamos conversar, bater um papo, conversar, falar deles e, e logicamente, falar de todos o que nós estamos acontecendo aqui na nossa Ponta Porã. Quero agradecer a todos, né? Eu, como presidente do Clube de Imprensa de Ponta Porã, sinto-me honrado de estar aqui. Carlos Monfort iniciou esse projeto bacana, e nós estamos aqui toda a quarta-feira às 18 horas e 30 minutos. Uma boa noite. Carlos Monfort, boa noite. Boa noite, presidente Lobato, seu Firmino Benites, que nos honra aqui com sua presença, especialmente vindo de Pedro Juan Cabalheiro, advogado e radialista, também é membro da Associação Paraguaia de Periodismo. Nosso amigo Paulo César Aleixo, né, também radialista das antigas, né? Vamos falar assim que aqui nós temos 5 dinossauros da imprensa fronteiriça. Eu acho que eu sou o mais novo aqui. Verdade, mais novo. Então eu quero desejar aí boa noite. Obrigado aí pela presença de todos aqui, né? Nós estamos nesse projeto aí do podcast Diálogo no Clube de Imprensa Oficial de Ponta Porã. E passo a palavra aqui para o nosso amigo Paulo César Aleixo. Ou então vamos para o seu Firmino, né? Faça para o seu Firmino. Bom, boa noite a essa gente maravilhosa do Clube de Imprensa e a todos os pessoal que está nesse momento assistindo esse podcast, esse trabalho muito importante da imprensa, que faz tempo a fronteira precisava. Eu acho muito acertada a iniciativa do Carlos Monfort e dos demais companheiros do Clube de Imprensa, porque realmente é muito importante que o jornalismo seja reconhecido e seja de novo também colocado naquele patamar onde sempre deve estar. Porque o jornalismo nos últimos tempos, principalmente do lado paraguaio, do lado nosso, tem sido um pouco diferente, um pouco, aliás, tinha deixado um pouco de lado de ser aquele jornalismo que tem principal como para o trabalho a objetividade e a responsabilidade perante a sociedade, né? Sendo muitas vezes manipulado por políticos e todas essas coisas. E esse trabalho eu acho que vem a fazer um serviço muito importante de dar novamente esse verdadeiro mote ao jornalismo, de dar o verdadeiro papel do jornalismo, né? que é o serviço à sociedade e a comunicação como tem que ser feita com a verdade, por sobre todas as coisas, e sem depender e muitas vezes não obedecer a certas regras políticas. Correto, agora nosso amigo PC aí, Paulo César. Boa noite a todos, boa noite Lobato, Giovanni, Firmino, meu amigo Carlos Monfort. Obrigado pelo convite de estar por aqui. Hoje eu estou aqui ao vivo, né? Tava por trás das câmeras, agora hoje está aí para falar um pouquinho sobre o jornalismo. Boa noite a todos também, os internautas, o pessoal que está chegando agora. E obrigado mais uma vez pelo convite. Giovanni, e daí? O que nós vamos falar hoje, Giovanni? Então me preocupou até. Boa noite, Lobato, boa noite, Dom Firmino. Seja bem-vindo aqui a esse podcast para a gente falar de integração jornalística de fronteira. Carlos Monfort, boa noite. Paulo, PC, boa noite, Rebeca, boa noite a todos os internautas também. A gente vai tratar de assuntos sérios, mas deixa eu começar já brincando por aqui. Me preocupou quando, na apresentação, o Lobato falando, pois hoje vamos conversar aqui com nossos amigos jornalistas,
E também com aqueles que se foram. Eu falei, meu Deus. Falei, será que... Aí me preocupou, né? Será que vai chegar do além alguma aí? Mas são pessoas também que fizeram história aqui. E é interessante, né, a gente falar aqui de jornalismo pontaporanense e peruanino, Dom Firmino, porque tivemos histórias semelhantes de profissionais perdendo a vida, defendendo ali aquele jornalismo que nós no Brasil chamamos de raiz, né, naquele que investiga, que ouve os dois lados e que publica e que arca com as consequências. E tivemos casos quase semelhantes, tanto do lado de lá da fronteira quanto do lado de cá, onde colegas perderam a vida por talvez na tentativa de calar aí a imprensa, né? Tivemos outros episódios também, que depois ficou provado que foi mais político, né, do que propriamente calar a imprensa. Mas esse é um tema também que, se vocês quiserem contribuir, você pode entrar nele também, Carlos. Mas acho que é muito bom de falar de jornalismo. E hoje eu tenho até algumas curiosidades que eu queria compartilhar, e mais tarde eu vou entrar nesse tema, que a gente fala de cidades gêmeas, irmandade, mas tem umas coisas aqui que ainda falta. Mas a gente vai discutir isso ao longo do programa aqui, Carlos. Ok. Vamos iniciar aí com aquele papo. E nós vamos iniciar, sabe com quem? Com o seu Firmino aqui, que é o nosso jornalista aqui de Pedro Juan Cabaleiro, tá, advogado. E um detalhe, Lobato, só não cortando aqui, o Firmino ainda vem daquela leva de radialistas, Paulo, que tem aquela voz grave, né, que você lembra, o Carlos vai lembrar também, né, 100.5, 91, onde tinha aqueles senhores onde a voz era tudo, né? E o Firmino ainda vem dessa leva de bons periodistas e comunicadores com esse potencial de voz grave, né? Bom, agradecer mais uma vez ao convite, né? E estar por aqui, falar de jornalismo de fronteira, é um jornalismo diferente, né? Agora, não sei se no Brasil é a mesma coisa. No Paraguai fala que ser jornalista é a maneira mais divertida de ser pobre. É bem isso. Mais ou menos isso. Agora, não sei se no Brasil também é o mesmo, a mesma coisa, né? O mesmo conceito. Eu acho, Firmino, como você próprio comentou que a jornalista sério, que o jornalista sério continua pobre. Mas hoje mudou bastante também, não sei se vai entrar no tema hoje, o jornalismo digital, os influencers. Hoje os caras publicam a matéria e ficam ricos, né? E nós continuamos hoje pedalando. O tema é aí. geral, viu, Diogo? Nós continuamos aí lutando contra a maré, Dom Firmino. Agora, eu acho que o jornalismo de raiz, esse jornalismo de todos os tempos, tem que seguir. Porque o jornalismo responsável, que transmite a verdadeira notícia à população, o verdadeiro conhecimento das coisas a toda a população. É aquele jornalismo que informa, que leva a notícia, o que está acontecendo na comunidade, na sociedade, até os nossos lares, para a nossa família, para formar opinião, para você saber o que está acontecendo na sociedade, para você conhecer um pouco o que está fazendo as autoridades, o seu representante. Então, esse é um jornalismo diferenciado. Eu acho que isso vai permanecer durante muito tempo, embora hoje em dia muita gente faz um jornalismo meio de qualquer jeito. A pessoa pega um celular, sabe um pouquinho de WhatsApp e já começa a fazer notícia, mas muitas vezes não é o jornalismo que a gente precisa. Porque a sociedade precisa de um jornalismo sério, responsável e, principalmente, aquele jornalismo que forma a opinião do povo. Porque eu posso fazer um jornalismo de qualquer jeito hoje em dia, como pelas redes sociais, site, de tudo, ser influencer e tudo mais. Mas fazer um jornalismo para você formar uma opinião e com responsabilidade, eu acho que esse é o papel ainda de pouca gente. E aquele que realmente tem um conhecimento e tem o pé no chão e sabe o que é a responsabilidade de um jornalista. Complementando o que o senhor Firmino está falando, há pouco tempo atrás,
Um dos influencers aqui de Ponta Porã publicou que uma mulher havia sido encontrada morta, supostamente esfaqueada. Na primeira notícia, que a mulher havia sido encontrada morta dentro de casa, esfaqueada. E isso, né, se espalhou, né? Eu sempre comento, seu Firmino, que na época do glorioso Jornal da Praça, que depois, daqui a pouco, o Lobato vai trazer para nós mais, né? Vamos entrar mais a fundo na questão do Jornal da Praça e um dos editores do jornal. Hoje em dia, em um minuto, a informação se espalha de uma maneira. Na época do Jornal da Praça, quando acontecia um homicídio, podia aumentar a tiragem que o jornal acabava. Se você fizesse tantos mil jornais, a tiragem acabava no dia seguinte. E hoje, né, Paulo? Hoje, em um minuto, a informação... E essa informação se espalhou. A mulher foi achada morta, esfaqueada. E passaram-se alguns minutos, né, quando a perícia da polícia chegou, tal, foram ver que a mulher morreu por infartada, teve um ataque cardíaco. Aí que o seu Firmino, eu acho que nesse Firmino está colocando essa responsabilidade, né, e hoje em dia mais ainda, porque quando você espalha uma notícia, para você voltar, né, você cai além daquela questão da credibilidade e tal, você cria outras situações, né? E hoje é muito full time, né? Então o seu Firmino, eu acho que nós aqui que estamos aqui, nós somos daquela época em que o jornalismo se fazia com responsabilidade, né? Eu fui editor de polícia há muito tempo do Jornal da Praça e eu aprendi, depois de ter levado umas cacetadas, que não fazia matéria sem um boletim de ocorrência, que ficava muito tempo guardado na gaveta, né? Então esse dinamismo mudou muito, né? Mudou muito porque hoje as grandes redes de comunicação cometem essas gafes, né? Mas aí aquela instantaneidade. Ninguém mais está preocupado em confirmar a fonte, em confirmar a informação. Hoje é perigoso. Vocês acham que é perigoso hoje ser jornalista aqui em Pedro Juan Cavaleiro, no Brasil? Porque nós ticemos aí umas mortes aí. Eu quero entrar nesse assunto agora. Tivemos a morte do Léo Vera, tivemos a morte do Rocaro, tivemos a morte ultimamente do Álvares, o jornalista aí de Pedro Juan Cavaleiro. E continuam matando jornalista ainda? Bom, existe sempre aquele amedrentamento do jornalista, né? Que não pode publicar isso, não pode falar aquilo, né? Mas eu acho que o jornalista também, por isso que eu falei de responsabilidade, né? De não querer, porque muitas vezes nós temos muitos jornalistas no Paraguai que trabalham de forma que nós chamamos um jornalismo extorsivo. O jornalismo negro, né? Que fala do fulano, eu vou falar do Carlos, se o Carlos não me paga alguma coisa, eu vou seguir batendo no martelo, eu vou seguir falando mal dele. E a gente sabe que tem pessoas que andam à margem da lei na fronteira, né? Mas se eu sei, se eu tenho conhecimento, né? Eu falo, agora eu vou falar como advogado, se eu tenho um conhecimento, isso são normas jurídicas em toda parte do mundo, porque a norma jurídica tanto do Brasil como do Paraguai são muito semelhantes. Se eu tenho conhecimento de um fato, de um crime acontecendo, de fato delitivo, eu tenho a obrigação, não é direito, é a obrigação de informar as autoridades, né? Para que seja investigado, para que se abra no Paraguai falar uma carpeta, né? uma sindicância, ou se abra uma investigação a respeito disso, né? Mas existe pessoa que vai diretamente, a pessoa fala o dia inteiro, extorsiona um pouco também, quando tem um pouquinho de dinheiro, fica quieto. Esse é o jornalismo irresponsável que eu falo, né? Porque quando a gente faz um jornalismo mais responsável, a gente pode até muitas vezes ser, né, questionado e tudo mais. Mas quando se faz um jornalismo bem feito, eu acho que as coisas são diferentes. Existiu a morte de alguns colegas? Existiu. Ok?
que aconteceu com esses colegas? Às vezes trabalhavam e muitas vezes publicavam algum fato que a própria polícia informava, né? E não há muita proteção e na forma, não somente de apagar, de calar a boca daquele que publicou ou que foi morto, mas sim para pressionar todo mundo, né? Ou todos os jornalistas. Aí o que acontece? Quando morre um companheiro, a gente tem que ficar um pouquinho com o pé atrás, né? Se cuida um pouco, não, eu não quero morrer ainda, vou ficar um pouquinho quieto. E a gente, então o jornalismo também baixa o nível de informações sobre certos fatos que acontecem na fronteira. E o que acontece? Aí, às vezes, no caso do Leo Vera, por exemplo, né? A investigação foi até lá, ninguém sabe na realidade o que aconteceu, porque o principal acusado pelo Ministério Público foi inocentado, né? Porque não houve as provas, as evidências fundamentais para ter a certeza, né? E na justiça, em direito, tem uma coisa que diz que é melhor um criminal fora que um inocente na cadeia. Isso é uma norma, uma base jurídica em todo mundo, né? Melhor um criminal fora que um inocente preso, porque você não sabe se quando não há prova, quando não há contundência. Então, e aqui é uma região que é muito difícil, né? Porque quando você tem, mesmo você tendo circuito de câmera, de controle de toda a área, quando acontece um crime como esse, todo mundo apaga, tirou tudo, DVD, jogou tudo fora, nada está funcionando, né? Porque ninguém quer compromisso também com a justiça, porque vai ser chamado. Então, é isso que acontece. Mas eu acho que o jornalismo tem sofrido alguma pressão da criminalidade na fronteira, e acontece até hoje. Correto. Giovanni, ele falou que a região é perigoso, é muito difícil, realmente, quando você sabe de um crime, o radialista, o jornalista também. Aí ele falou que a gente pode informar as autoridades. E isso aí não traz algum perigo para a gente, para o jornalista ou para o radialista, informar a autoridade ou ficar ali falando? Bom, no rádio praticamente ele não pode falar. E também ali, se publicar, vai dar problema também. E aí, como é que fica? Giovanni, só lembrando ao nosso internauta que nós estamos discutindo aqui, conversando, debatendo sobre o 7 de abril, né, que foi o dia do jornalista. Isso, o dia do jornalista. Discutindo aqui o jornalismo na fronteira e a realidade atual do jornalismo. Depois se pesquisa também que tem outras datas que comemoram esse dia, e tem tantas datas, né, mas a oficial é o 7 de abril, né? Exatamente. Então, antes de responder, de comentar essa sua posição, ou essa sua fala, Robato, vou voltar um pouquinho na fala do Firmino. O Monfort colocou uma coisa bem interessante, Firmino, que é o boletim de ocorrência. E uma das coisas também que às vezes, por mais que o jornalista seja investigativo, é ele publicar afirmando certos acontecimentos sem o aval da investigação, ou da perícia, ou do boletim de ocorrência. E eu me recordo, assim, até eu brincava muito com o colega, né, sobre publicar afirmando quem era o criminoso e o mandante. Isso antes da polícia ou da justiça decretar. Então, eu acho até estranho o jornalista, por mais que ele seja investigativo e trabalhe nessa área, dele já apontar mandante, apontar também executor. E aí que mora o perigo também, né? Porque depois que decreta, você publicando, você está só relatando um acontecimento, né? Em relação ao que o Lobato colocou, é importante, Lobato, além de, se você se sente ameaçado, além de você registrar o boletim de ocorrência, você tornar público também que você já registrou. Porque daí, caso aconteça alguma coisa, isso aí já vai inibir um pouquinho também. Quem tinha intenção de mexer com você já vai inibir também, porque sabe, já tem um boletim de ocorrência ali registrado já,
contra aquele fato, e se alguma coisa acontecer, a primeira coisa que vai ser investigada é justamente em cima daquele fato, né? Então, eu acho que é mais ou menos, hoje se discutiu bastante no mês de março sobre os agressores de mulheres, por exemplo, que a mulher tem que denunciar e quando é agredida, que ela tem que denunciar maus tratos e tudo mais, ela tem que fazer isso. Por mais que o cara ameace, não se fizer isso, eu te mato. Então tem que colocar lá no boletim também, nós também, se somos ameaçados, além de fazer o boletim de ocorrência, tem que tornar público também esse boletim de ocorrência, para que os ameaçadores saibam que a gente está ali se protegendo de alguma forma, né? Então essa é a minha visão. A sua visão é a mesma? Como é que é a sua visão, PC? Olha, eu analisando aqui, né, vocês que já têm mais tempo, quando eu comecei no rádio, né, eu já admirava jornalistas antigos, assim como Monfort, né, saudoso Zadir, né, e eu vi a dificuldade de fazer jornalismo, na verdade, aqui, né, como diz, né, existe o medo, né, de certas publicações. Eu queria fazer uma pergunta para o seu Firmino, como advogado, que ele estava comentando. Como que vocês enfrentam o problema de ter jornalistas que se dizem jornalistas, na verdade, que não são? Como que é o trabalho desse jornalista que mal e mal aconteceu, aí o cara já está lá passando notícias sem ter direito às informações? Vocês encontram muito problema com isso? Porque aqui a gente tem que fazer uma consulta com todos para saber se realmente fazer uma triagem. Fazer uma triagem. Antes de publicar alguma coisa ou postar, eu mando mensagem pro Giovanni, eu mando mensagem pro Monfort, tento tirar as dúvidas, né? Ver se realmente, como que é o nome da vítima. No Paraguai é diferente. Já entra ao vivo no rádio, já passa informações. Tem uma associação que controla isso, o jornalista do Paraguai? Bom, o jornalismo no Paraguai tem sido muito difícil fazer um jornalismo responsável no Paraguai. Mesmo até os jornais mais bem conceituados do país. Porque existe no Paraguai, hoje em dia, aquele jornalismo que eu chamo de especulação. Né? Que ele vê o Lobato e o Monfort conversando. Estão tramando alguma coisa. E chega no microfone e fala assim: senhoras, vimos conversação, estão tratando tal coisa. Especula, fala, sem saber nem sequer, sem ter noção do que estão falando. Tanto é assim que até o governo sofre com isso. Né? E não se constrói alguma coisa mais, um jornalismo mais sério e mais instrutivo para a sociedade. Hoje, durante o governo anterior no Paraguai, só para dar um exemplo, alguns meios jornalísticos recebiam milhões de dólares. Imagina um canal de televisão recebendo 230 milhões de dólares por ano, no Paraguai. No Brasil, não sei, o Brasil é um país muito grande, um continente praticamente em comparação ao Paraguai. Eu não sei se tem alguma rede de televisão, coisa assim, que recebe essa quantidade de dinheiro do governo. Recebe uns 500 milhões. Bastante. 500 milhões de dólares ou reais? Porque o governo Lula, o anterior, o último governo, salvou a Rede Globo, né? As organizações Globo, né? Salvou porque estavam falindo e injetou um belo dinheiro lá e salvou a pátria. Bom, então, um meio jornalístico recebe 230 milhões de dólares por ano, por um país como o Paraguai, um pouquinho maior que o estado de Mato Grosso do Sul, em extensão, 6 milhões e meio de habitantes. Eu acho muito dinheiro. E tem outro, que é mais ou menos entre favor e contra, o dia inteiro passando notícia do governo, que recebe 320. Então é muito dinheiro para o jornalista. E o que acontece? Quando o governo, o Horácio Cartes assumiu o governo, ele falou assim: não, senhores, o país não pode ter uma equipe de jornalistas ganhando todo esse dinheiro. Onde já se viu. Corta mais ou menos um 90% disso. E
E aí que a imprensa vem em cima mesmo. Né? Agora com o novo governo do atual presidente do Paraguai, é a mesma coisa. Querem tanto, tem tanto. Se não quer, tudo bem, podem falar o que vocês querem. Então o que acontece? É aí que está o problema. Enquanto ao jornalismo que adianta as informações, acontece muito. Eu sofri muito, porque eu trabalhava em estúdio, né? Era condutor do programa, eu que dirigia o programa. E às vezes, o que nós chamamos de cronista, né? O repórter de rua, já quando acontece uma coisa, já fala assim: foi morto fulano de tal, com tanto tiro, tal e tal, quem mandou matar foi o fulano. E possivelmente quem matou, que veio fazer o trabalho, foi o sultano e o sultano. E aí? Como é que fica? Que é uma responsabilidade você passar uma informação. É uma responsabilidade ali muito grande. Passar uma informação. No Brasil. E quem que os caras falam? Não fala assim. Não fala assim, o repórter fulano que falou. Fala assim, o fulano tá. No programa do fulano estão falando isso. No programa do Firmino, no programa do Carlos estão falando isso. Que o fulano foi o mandante da morte do sultano. Que contratou o fulano para. A grande diferença que eu vejo do jornalismo no Brasil e no Paraguai, aqui no Brasil nós temos o efeito imediato é o jurídico, né? Quando você acusa alguém, quando você... Hoje mesmo eu tenho 5 processos de uma entidade local, né? Porque simplesmente escrevi que não são bonitos, né? São um pouquinho feios, né? Então... só que no Paraguai você não tem, eu vejo assim, que lá, né, lá eles são muito imediatistas, e como se foi o fulano a mando do Beltrano e o sultano que foi lá e executou. Quer dizer, é o jornalismo de rádio, né? É aquele dinamismo. E eu aprendi que quando você fala no rádio, um ou outro que vai gravar, a não ser a emissora que deixa gravado, tá lá. Mas quando você escreve, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ele tá lá, tá aqui, ó, né? Então tem essa diferença. Tem essa diferença. Até a própria Constituição paraguaia diz que você pode informar e não revelar a sua fonte. Eu acho meio contraproducente, porque muitas vezes a pessoa fala assim: mas eu não vou revelar minha fonte. Eu tenho certeza que é assim, mas eu não posso revelar minha fonte. Garantia constitucional. E aí? O que acontece? Mas muitas vezes, o jornalista está acusando um forte de certa coisa e fala com tanta certeza, dá até detalhes que pinta. Porque o jornalista muitas vezes sabe fazer isso, né? E tem especialista nisso, né? Então ele fala, na hora que ele faz uma denúncia perante as autoridades e pede as provas, não, eu não posso revelar minha fonte. Aí tem um perigo, porque muitas vezes nem fonte existe, né, Firmino? Então, é só uma invenção da cabeça dele, a fonte não existe, mas como ele é protegido pela Constituição... Então agora, eu gostei muito da atuação da polícia brasileira, enquanto aconteça com fatos de homicídio, coisa assim, que ninguém pode estar... No Paraguai, acontece um homicídio, o primeiro que tira foto, já dá foto e vídeo e fala, é o jornalista. Ainda não se tem nada. A polícia ainda nem chegou, a perícia técnica da polícia ainda não chegou no local, mas todo mundo já sabe até quanto tiro o cara recebeu. Que tinha, eu acho que isso é... Agora, no Brasil, eu fui em duas oportunidades. Em uma coletiva de imprensa dada pela Polícia Civil no outro dia do acontecimento do fato. Então eles informam já com mais precisão, e você tem a informação da polícia, né? Do como foi visto pela polícia. Talvez não seja toda a verdade, mas é a informação oficial, né? Agora, acontece muito no nosso jornalismo, que um meio divulga uma coisa, o outro divulga outra coisa, o outro sabe mais, E existe, que eu nunca fui disso, partidário disso, de ser o primeiro a informar. Eu sempre quis informar melhor que ser o primeiro a informar e informar tudo errado. E acontece muito.
Depois corroborar uma informação. Falar assim, vamos corrigir a nossa informação, surgiu tal coisa. Aconteceu um homicídio lá, morreu fulano de tal, e tinha sido que o fulano não foi resultado. E a credibilidade, né? E você acha que esses crimes é elucidado pela polícia do Paraguai, principalmente crimes aí como contra jornalistas, radialistas? Antes do seu Firmino responder, mandar um abraço ali pro pessoal da Itamaraty, que estão ligados lá no nosso podcast. Drogaria Itamaraty, né? O Dr. Loreto que tá assistindo a A gente. Nilda Vaz também. Loreto, um abraço aí, saudações flamenguistas. Então, é difícil, porque não se acha uma linha de investigação certa da causa da morte do jornalista. Primeiro porque muitas vezes esse jornalista tem outras atividades paralelas a isso. E o jornalista, que aparentemente é de investigação, também está em alguma coisa, atrás de alguma coisa, ou está exigindo alguma coisa para esse, para aquilo. Então muitas vezes isso deixa até o Ministério Público sem poder trabalhar muito bem. Embora o crime na fronteira é difícil, porque ninguém... no Paraguai existe aquela lei, e eu acho que aqui na fronteira é isso, né? Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém ouviu. Então é difícil. A polícia... Já teve uma época, teve um chefe da Polícia Nacional de Investigação de Fatos Criminais, o comissário hoje, o diretor da Polícia Nacional em Alto Paraná, comissário general Feliciano Martínez, que resolvia o crime praticamente no outro dia, 2, 3 dias, os atores estavam presos. Mas aí o que acontece? A criminalidade tem tantas raízes dentro da própria Polícia Nacional também, dentro do próprio Ministério Público. Né? O fato que saiu tudo agora com essa morte do deputado e tudo aí, sabendo, favorecimento aqui, favorecimento ali, coisa assim, deixou em claro que a criminalidade está muito enraizada até dentro do governo do Paraguai. Eu não sei no Brasil, mas no Paraguai. Então é muito complexo. Começa a investigação e larga a mão porque vai afetar esse, porque vai afetar aquilo, porque colaborou com o deputado fulano, com o senador fulano, com o presidente da República, ou com o governador, com o deputado estadual e coisa assim. Então é complexo. A investigação sobre a morte de jornalista é muito complexo. E nenhum dos casos até hoje acabou em uma sentença de algum mandante ou atores do crime de jornalista. Até Esse hoje. caso mais famoso, Firmino, que temos inclusive até o monumento aqui em Pedro Juan na linha, foi elucidado, foi condenado os mandantes? Não. No caso Santiago Leguizamón. Sim. Então, Santiago Leguizamón tem as duas caras da moeda, né? Para muitos foi parte do trabalho de jornalismo de extorsão, de aperto à malandragem e de ser partícipe também em certo ponto. Para outro, um herói. Então existe uma... Há controvérsias. Há controvérsia. Então há controvérsia. Então o pessoal fala que ele tirava dinheiro desse daqui e falava mal desse para tirar um pouquinho de dinheiro daqui, e depois tirava desse aqui de novo, e era isso, né? O trabalho dele. Eu cheguei a trabalhar com ele. Naquela época em que você chegava, não tinha computador, não tinha nada, né? Naquela época. Você tinha Tudo datilografia? E chegava na rádio e pegava um jornal. Né? Jornal, você sentava lá as notícias dos jornais. Eu fazia isso, ele falava, eu estava cuidando da notícia. Muitas vezes nem ouvia o que o meu chefe estava falando, mas quando chegava assim, acendia a luz, tinha uma luz assim, né, que, na cabine assim, que acendia para cada microfone assim, acendia aquele lá, e eu começava a ler, que nem um papagaio, a notícia dos jornais. Então é uma coisa... agora, eu acho que há uma grande diferença
do jornalismo de Ponta Porã com o jornalismo do Paraguai. Pelo fato de aqui, primeiro tem que ter a certeza daquele problema que acontece. Não posso sair falando, especulando. Agora no Paraguai o cara fala o que ele quer. Mas aqui tem um detalhe também, Firmino, que tem um colega nosso que hoje ele usa o passarinho verde. O do antigo usava gaivota, né? Uhum. Que contou Uhum. que as coisas assim, e é fonte protegida aí pela Constituição, né? Não gosto de cheiro. Tem tudo isso. E hoje, né, o famoso é o passarinho verde, né? Passarinho verde que voa lá pela Barroso, passarinho verde que voa lá pelo meio jornalístico de Pedro Juan. E na época nós tínhamos a gaivota pantaneira, né? Gaivota pantaneira. E a gaivota, já que você está falando da gaivota, no dia, o Paulo Rocaro, logicamente, no dia 13 de fevereiro de 2012, ele foi morto. Foi elucidado esse crime? A polícia apresentou alguém? Então, como disse o Firmino agora ali, quando se tem a coletiva de imprensa e apresenta, pode não ser a realidade, mas é oficial. Mas é oficial. E isso foi feito. Foi feito. Foi apresentado o relatório, oficialmente apontado o executor e apontado o mandante também, né? O que me estranhou que depois o mandante, de acordo com a Polícia Civil que foi apontado, permaneceu solto um bom tempo, né? Depois que foi assassinado no estado de São Paulo. Mas, e aí, a família até hoje tem dúvida, né? Mas, como disse o Firmino, oficialmente foi decretado ali na coletiva de imprensa, detalhadamente, passo a passo, né? Ou seja, elucidado, né? Elucidado, então foi elucidado. Não foi o caso do Léo Vera lá no Paraguai, porque não apresentaram. Apresentaram? Apresentaram como o ator moral dos fatos da morte do Léo Vera, o conhecido ali do lado do Paraguai, não lembro o nome dele agora, mas conhecido como Cachorrão, né? Cachorrão. Foi apresentado, então. Só que no julgamento, na audiência de julgamento, a esposa do Léo Vera disse que é a principal testemunha do fato que ela não viu o Cachorrão lá. Que ela não pode afirmar porque ela não viu, que a verdade era essa, né? Que todo mundo falava que ela viu, que ela sabia que foi o Cachorrão, mas ela apontou que não houve nenhuma pressão, nada, porque ela anda livre, né? E sem problema nenhum. Porém, ela apontou que ela não viu. Então, o que acontece? O histórico dos homicídios de jornalistas aqui na nossa fronteira, se a gente pontuar um por um, tanto em Ponta Porã quanto em Pedro Juan Cabaleiro, não sei se o Firmino vai concordar, se vocês concordam, são questões pontuais. Quando você bate no CPF do seu Firmino, talvez o seu Firmino vai absorver e vai contemporizar, porque, né? Agora, sempre vai ter um amigo, um irmão, alguém mais conhecido da família que vai se doer pelo seu Firmino, né? Então, a gente conversava muito com o Léo Veras, eu sempre falava pra ele, né? Léo, não bate no CPF, porque ele gostava de ir a fundo, batia no íntimo do... Essa é a diferença, Carlos, porque eu conversava muito com o Rocaro em relação... Às vezes eu passava a noite, já que ele estava finalizando lá alguma matéria pro jornal e também alimentando o site, né? E ele estava lá fazendo a coluna, por exemplo, e eu perguntava, mas você não se preocupa com possíveis retaliações? Daí o que ele me dizia, enquanto eu estiver escrevendo a verdade e não estiver apontando CPF, como você citou aí, isso aí não me preocupa. Mas Eu já teve caso de publicar aqui, não apontando CPF, que a pessoa do dia leu a matéria e me parabenizou como é que diz, pelo grau de verdade na matéria, sem acusar ninguém também, sem inocentar ninguém. Então ele falou, desse mal eu não tenho medo de morrer. Tanto é que não foi daquele mal que foi de acordo com a imprensa, com a oficial, foi por um político e não exatamente voltar nessa área que nós estamos falando aqui, né? Hoje em dia existem mecanismos de você pontuar com mais
diretamente a verdade ou não, né? Porque às vezes a verdade do Paulo não é a minha verdade, que não é do seu Firmino, que não é do Lobato, que não é do Giovanni, que não é da Rebeca, né? Então, quando você falou ali do passarinho, né, o passarinho azul, a gente recebe muita informação. Eu não gosto de passarinho verde. Não. Se fosse passarinho vermelho, ele concordava. Preto. Vou te dar um exemplo bem atual de hoje, por exemplo. O fato que aconteceu no posto de saúde, que o pai de família foi lá e destruiu a recepção do posto de saúde. Eu já ouvi 5 versões. Quem é que está com a verdade, Paulo? Não sabemos. Falando nisso, e comunicador também, viu a posição do Jalás também em relação a isso? O bombeiro? O Reinaldo Jalasca, eu já falei para ele isso lá na Câmara, que ele como vereador acabou a lua de mel com a população, né? Quem acompanha ele a gente já falei para ele várias vezes, ó, acabou tua lua de mel com o público. Então, às vezes a verdade né, é difícil de você manter, né? Eu com o finado Paulo Rucaro, uma semana antes, eu estive na casa dele, estava contando para você, né, Lobato? Nós ficamos lá um tempão conversando, e eu e ele, nós tínhamos um atrito muito forte, né? Porque ele criticava o nosso jornal que nós fundamos e tal, então já passou, né? Mas eu falava para ele, cara, não bate mais no CPF do fulano, porque o fulano é isso. E esse fulano já tinha reclamado pra mim da situação, né? O cara fala isso, o cara fala aquilo, chamou de fraldinha e tal. Quando você bate no íntimo, parte para outro lado. Giovanni, vamos contar um pouquinho da nossa história, começando pelo... Vamos fazer Então, até me lembrou que você falou desse fla-flu, né, de você e o Rocari. Isso aí foi sempre, né? Não foi só ultimamente. Não, Bem antes da criação do clube de imprensa já tinha essa... eu não falo rivalidade, mas talvez umas diferenças, que tanto é que quando fundamos o clube de imprensa, eu não fiquei lá para ver a disputa acirrada lá da presidência do clube, que era você e ele também, né? Sim. Aí, eu acho que pelo bom senso, você acabou até abrindo mão daquele dia ali e ficou com outro cargo na diretoria, né? Posso contar para você então o que me fez... A verdade? O que vamos me fez... saber a verdade. Quantos anos depois? 13... 2005, 25, 20 anos depois. 20 anos depois. 20 anos depois. Nós tínhamos conversado né, que nós íamos fundar o clube de imprensa e que nós íamos compor ali, eu, Paulo e o Edmundo Taza, nós iríamos ali fazer um rodízio de 2 anos do mandato. Só que o Paulo era assessor de imprensa da prefeitura. E existia um personagem lá na administração do saudoso Wagner Piantoni, que ele gostava de impor as coisas, né? E aí quando já estava pré-combinado que eu seria o presidente, já estava tudo acertado, tudo, né, combinado, mas ele me chamou num canto e falou lá, ó, eu prefiro que você abra a mão, porque nós vamos, se você for o presidente, nós não vamos fazer nada. Se for o Paulo, nós vamos doar uma área para vocês, nós vamos fazer a sede do clube de imprensa, né? Coisa que não aconteceu. Depois só o Flávio Caiati em 2010, 2012 entregou aqui para nós a sede onde nós estamos fazendo o podcast, e o Paulo foi o presidente, né? Mas com essa conversa Com de essa que nós íamos ter a nossa sede e tal. E tinha muita gente naquele dia lá no Itapema, né? Estava praticamente a imprensa de Mato Grosso do Sul e a imprensa de Pedro Juan Cabaleiro, né? Estava presente ali. E aconteceu isso. Aí eu abri mão para que as coisas acontecessem, né? Mas aconteceu que nada aconteceu. Você foi o sucessor do Paulo. E começou a acontecer quando você começou a mexer com a papelada do clube de imprensa, tal. O Caiati, né, o então prefeito, fez a doação dessa área e nós estamos aqui hoje na sede. Você começou quando no jornalismo, Edmundo? Eu comecei em 99, né, mais como radialista, né, até, e depois o jornalismo me chamando tanta atenção que eu quis fazer faculdade de jornalismo e devido à distância, acabei fazendo letras até para melhorar a escrita, melhorar o vocabulário e contribuiu bastante, né. E
Depois hoje, por exemplo, eu não tenho nenhuma paixão pelo rádio em ser animador de rádio. Já comentei com o Paulo, tocar música em rádio para mim já não é mais. Eu prefiro entrevistar, sei lá, 24 horas por dia do que fazer 1 hora de programação assim, de entretenimento. Como é no caso o Jalasca, como o Paulo está fazendo hoje. O Paulo hoje já está mesclando informação com entretenimento, que isso ajuda bastante. Mas foi uma paixão. E em casa, hoje, eu mantenho máquina de escrever ainda lá, tem umas 3 ainda em casa, que eu utilizei no início. Então ainda guardo ainda como lembrança, né? E eu queria também contar um pouquinho, Carlos, em relação, vira e mexe, de repente, em conversas, tem comentários de que nós roubamos lugares de alguns diretores do clube de imprensa. E essa história é aquela coisa, como se diz, cada um tem a sua verdade e propaga aquela verdade ali, né? E só existe uma verdade nessa história toda. Essa verdade que você citou até política aqui, aquela diretoria depois ela foi destituída, ou dissolvida, como se preferirem, né? E isso aí, né, uma assembleia, ela tem força para isso. E o que aconteceu? O Rocard foi o presidente. Eu não sei se você fazia parte da diretoria, ficou como alguma secretaria na época. Eu era o primeiro secretário. E você vai confirmar agora se houve alguma reunião da diretoria depois da fundação do clube, daquela diretoria. Não. Nunca, né? Não houve. E você vai confirmar também que era comum você passear pelo parque de exposição e ver o Paulo Rocard num cantinho lá num local cedido pela diretoria da Esporã, que na época era o Ronei, e lá, atualizando seu site, tomando sua cerveja, só ele lá. Foi onde eu me aproximei dele depois. E o Clube de Imprensa já existia. Era o stand oficial, exatamente, supostamente, do Clube de mas Imprensa. não tinha ninguém, você só via só o Paulo Rocard por ali. E o que aconteceu? A nossa entrada no Clube de Imprensa, Carlos, e internautas, Lobato e Firmino e Paulo, e Rebeca também. Eu não me recordo que ano que era, mas naquele ano tinha eleição, e como você citou que o Paulo Rocard era assessor de prefeitura, ele chegou e falou para mim, cara, eu preciso me ausentar da diretoria, de presidência do clube, que eu vou fazer a campanha do meu prefeito. Você já citou o nome, que é o saudoso Piantoni. Falei, tudo bem, cara, assume o vice. Falei, então, o vice, Edmundo, se você estiver assistindo aí, até hoje não sabemos o que aconteceu com você naquela época. Ela sumiu para Campo Grande, sem telefone, ninguém achava o homem. Então ficou ausente. Aí o que acontecia? Eu falei, então, assume o secretário. E se eu não me falha a memória, a secretária era o Carlos Monfort. Falei, não, o Carlos não quer tampar mandato. E falei, mas então assume o segundo secretário, era o Ed Moreno. Ele falou, o Ed Moreno, ele, pelo que eu sei, não conversei com ele, porque nunca mais vieram nas reuniões, mas ele vai fazer a campanha de rádio do Flávio. Então, já que eu estou me ausentando por motivos políticos, ele também não... Então, quem assume? Assume o outro integrante quem? Tião Prado. Não, Tião Prado também, estou sabendo que ele vai fazer campanha para o Flávio. Eu falei, de qual a solução? Ele falou, vamos marcar uma reunião, vamos dissolver essa diretoria. E vamos eleger um tampão. E foi o que ele fez. Então hoje a gente é acusado de ter tomado o lugar de alguém, e na verdade não, foi... Está aqui um dos membros que nunca participaram de nenhuma reunião depois, e houve algumas. O escritório era em cima ali da Anhanguera. Escritório não, era o site do... Era a sede do site do... site do Rocard, e ali acontecia, e tinha um espaço amplo, inclusive. E então ninguém participou, daí foi convocado. Houve uma articulação aqui do Edmundo para ser presidente, até com apoio político na época, e não deu certo, ele acabou desistindo, não compareceu na reunião, e aí foi dissolvida aquela diretoria e nomeado, no caso, eu como presidente, Selmo como secretário e Paulo Martins tesoureiro, foram os 3, que daí surgiu o CNPJ do CIB lá para cá, acho que vocês conhecem a história. Né? Exatamente. É bom lavar roupa suja, né? Agora, para todo mundo estar sabendo. Não, é história, né? É história, não, é história. É história. Como outra Na verdade, também, Carlos, que gostosa. a entrada do Lobato no clube também, tivemos sérios problemas.
Exatamente. Na verdade, quando o Giovanni assumiu, que o clube começou vamos dizer assim, a engrenagem do clube de imprensa, aquele propósito de unir, de trazer, né? Porque hoje ele não está aqui para se defender, mas politizou muito, né? Quando nós fundamos o clube de imprensa, politizou muito. Eu era supostamente ligado a determinado político, o Paulo era, né? Era não, ele realmente era ligado e politizou. E o Giovanni separou isso, falou, não, peraí um pouquinho, vamos colocar aqui. Depois veio, acho que o Éder, né? O Éder também continuou nesse processo. E até hoje, né? E tem que ser assim, né? Você não pode ter uma cor partidária, porque por mais que eu tenha as minhas preferências, né? Mas para dentro, quando a gente entra para dentro da entidade, né, seu Firmino, a gente tem que dosar e saber separar. Luiz, você começou quando? Eu quero... Ele tem uma história também minha aqui, que eu entrei aqui, mas antes eu quero agradecer aí a galera aí que está aqui, né? Nosso podcast toda quarta-feira às 18h30. Tá aí o Paulo César aí, Aleixo, tá com nós. Nosso fundador aqui, do podcast aqui, Monfort, Carlos Monfort. Aqui o meu amigo Benítez, Benítez, Lobato e Giovanni. Então o nosso podcast vai todas as quarta-feiras. E hoje nós estamos falando do nosso podcast, 7 de abril, dia da imprensa, né? Dia do jornalismo. Dia do jornalismo. Dia do jornalismo. Então é isso aí. Fala, Lobato, pode falar. Só pedir um espaço que eu sempre quero falar, né? Pode falar. Quem está ao vivo, é que a gente transmite pelo Instagram e também pelo Facebook, tá? Para quem quiser acompanhar aí toda quarta-feira o nosso podcast. Como a gente fica na produção, não pode falar muito, né? Então hoje eu quero falar e convidar todos aí que estão assistindo, né? O pessoal que está mandando as mensagens aí. Daqui a pouquinho vamos estar registrando aí o nome do pessoal que está participando com a gente no podcast. Então, no Facebook, no YouTube também, né, Rebeca? No YouTube e também no Instagram, para quem quiser acompanhar as lives aí, os podcasts. Muitas lives vêm por aí, né? Vários projetos de lives aí. A gente vai estar trazendo aqui no Clube de Imprensa Oficial. Monfort, eu caí de paraquedas aqui no Clube de Imprensa. Eu caí de paraquedas, aliás, na imprensa em geral, no rádio em geral. Eu sou suboficial da FAB, da Força Aérea Brasileira, trabalhei 30 anos, e quando eu estava saindo, ou seja, ia para a reforma, ia para lá, para me aposentar, eu comecei a ver o que eu vou fazer, eu vou vender picolé, eu vou vender tijolo, eu vou comprar um caminhão, o que eu vou fazer? Não fiz nada. Aí em Campo Grande, o meu irmão falou, não, vamos ajeitar uma rádio comunitária, e vamos. Aí não deu certo em Campo Grande, eu vim embora para cá. Em 2004, em 2005 eu já vim embora para cá. E a rádio saiu em 2010 aqui em Ponta Porã. Eu não sabia nada da rádio, nada de rádio. Quem me ajudou foi o Silvio Dias e o Lili Correia. Foram os primeiros que estavam lá. O Aleixo estava comigo, mas ele não ficou, entendeu? Aleixo, até preferia que ele ficasse, o Aleixo, né? E de lá para cá a gente teve muitos percalços, né? E em 2013, né? 2013, foi 2013, 2014, né, Giovanni? Aí nós viemos para cá, eu já vim para cá, fui convidado, teve um problema. Qual o problema que tivemos aqui? Então, eu prefiro nem tocar nesse assunto mais, porque... Não precisa nem falar os nomes, né? Então, mas teve gente, por exemplo, que pediu desfiliação devido à sua entrada aqui, né? Queria entrar judicialmente também para cancelar aquela eleição e... porque eu não era jornalista, não era radialista, não era nada, né? Só que ele estava tudo legal, porque já estava com... Eu já estava com a documentação, tudo, né? Eu fiz um curso lá em Campo Grande, eu fiz um curso de 2 anos lá em Campo Grande, com aquele pessoal lá, e já vim pronto para cá, sabe? Mas isso aí, eles não sabiam disso, pessoal, né? Os contra. Chegaram até a acusar no sindicato de ter vendido as carteirinhas de filiado para você, né? Justamente. Foi difícil entrar aqui. Aí o pessoal quis como presidente, eu falei, bom, então vamos lá. E hoje estou aqui, graças a Deus, muito bem. E daqui uns dias, dia 30 de abril, nós vamos eleger o nosso amigo Carlos Monfort. E antes de eu passar a palavra para você, eu quero ler
Eu quero ler aqui porque já a nossa hora já foi, ó. Hoje 12, já passamos do é tempo. 19h30. Eu quero ler aqui um texto aqui do Paulo Roccaro, que ele escreveu em 2012, no dia 11 de fevereiro de 2012, ele escreveu aqui. Um dia antes de ser baleado. Um dia antes de e ser baleado. menos de 48 horas de ter falecido. Ele né? faleceu no dia 13. E ele escreveu na Gaivota Pantaneira. Eu vou ler só uma coluna aqui. Tem várias coluninhas aqui, muito bacana. Eu vou ler aqui o que ele escreveu aqui na primeira coluna. Olha aqui, Gaivota Pantaneira, Paulo Roccaro, hein? 11 e 12 de fevereiro de 2012. A reunião realizada na tarde desta sexta-feira em Brasília, envolvendo o senador Delcídio do Amaral e também o ex-governador Zeca do PT, o deputado federal Vander Lobé, o deputado estadual Cabo Almi e o presidente do PT de Mato Grosso do Sul, Marcos Garcias, teria sido conclusiva em vários fatores. Até o fechamento dessa edição, eu ainda, Paulo Roccaro, né, não havia feito contato com nenhum membro do grupo para saber os detalhes. Mas segunda-feira, ele ainda falou isso aqui, mas segunda-feira eu conto como foi. Parece que os caciques petistas definiram as situações que estavam pendentes em vários municípios do estado a conferir. Ele falou segunda-feira ele não apareceu porque ele morreu. É isso aí. Ele foi baleado no domingo 23 horas e faleceu 3h30 da madrugada do dia 13. Né? E sobre a gaivota dele, a gente tinha que fazer essa gaivota novamente, pra gente colocar lá de novo. Né? O que aconteceu com a gaivota lá? A gaivota foi roubada de monumento também, foi eliminada ali para obras, né? É. Inclusive, não sei Mas se... antes roubaram antes. Ela foi roubada. Ela foi roubada antes. Provavelmente para reciclar, né? Entendeu? Ou Eu já procurei já quem tem gente faz a gaivota e já não tem achei. gente que acha que é uma retaliação. Eu acho que faz só de Acrílico? Acrílico, né? Ela era de metal, né? Ela era de metal, era bonita. Eu lembro. Tá aí, então Mas é um assunto. eu tô aqui até hoje, graças a Deus, muito bem Tem um recebido. tema que eu estava pensando desde quando o Monfort colocou que a gente ia ter essa conversa aqui, inclusive com a participação do Firmino. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui na fronteira. Aqui, por exemplo, as forças de segurança ela tem cooperação de lá e cá. A justiça também tem suas cooperações. Ou seja, tudo tem suas cooperações de lá para cá. Aí eu estava observando que justamente o periodismo, mais especificamente o radialismo, não tem essa cooperação. O periodismo, eu coloquei aqui isso entre aspas, porque o Jornal da Praça ele tinha uma coluna em espanhol, né, Carlos? Que tinha era o Gídio Pedro periodista paraguaio que escrevia ali. Eu acho que esse foi a exceção aqui em Ponta Porã. Porque eu quero tocar nesse assunto, e cada um pode comentar até nas considerações que quiser. Se eu quiser trabalhar numa emissora de Pedro Juan, de repente eu levo um projeto lá e acerto e vou trabalhar. E hoje temos muitos brasileiros falando em português nas emissoras paraguaias. Mas você não vê um paraguaio falando nem o espanhol, muito menos o guarani, em emissoras brasileiras. Verdade. Então cadê a irmandade, cadê a integração nesse sentido? É justo isso? Verdade. Bom, é uma questão interessante, né? Uma questão interessante que, mesmo até, eu acho, até porque o brasileiro procura, né? O brasileiro procura e abre mercado. Agora, eu acho que o jornalista paraguaio mesmo não procura, né, um espaço. Eu acho que seria interessante, que eu lembro que uma oportunidade teve um jornalista que fazia um programa de 15 horas a 15h30 na rádio, na CTP 15, né? Rádio AM naquela época, né? Faz muito tempo atrás, uns 35, 40 anos atrás, né? O programa chamava-se Aquarela Brasileira. Era música brasileira, falava um pouquinho de notícia do Brasil e tal, e foi. Depois vem outro, e foi outro, e foi outro. Até porque a maioria dos comércios do Brasil tem muita publicidade no lado do Paraguai.
E anteriormente tinha muito mais ainda, né? Mas hoje também tem comércio do Paraguai que faz publicidade do lado brasileiro. E poderia alguém, de repente, usar e... É uma ideia, né? É uma ideia interessante. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho como jornalista. Eu tinha começado quando eu era jovem, tinha 19 até os 21 anos, depois eu deixei. Fui trabalhar em outra área. Saí da fronteira, morei em várias partes do Brasil, trabalhava como pintor de painéis. Eu fazia painéis, sou desenhista, aquele que desenhava com pincel, que antigamente não tinha impressão digital, a gente tinha que desenhar. Foi um dos primeiros que construiu painéis luminosos nesse estado de Mato Grosso do Sul. E eu era contratado também por político para fazer aquela... Você lembra aquela fotografia que a gente pintava com pincel, parede, muro, painéis e coisa assim. Eu fazia isso, eu era chamado por tudo que é lado. Tanto é assim que eu viajei por tudo que é lado, por tudo que é canto do Brasil. Aí tive também por outros países, né, andando um pouco pelo mundo. E depois eu voltei para a Cidade Leste, onde fiquei um bom tempo, comecei a fazer rádio de novo. Eu era produtor de um programa de rádio. Ninguém acreditava num programa sábado à noite. Eu falei, mas o que você vai fazer sábado à noite, rapaz? Eu falei, não, eu faço. Eu fiz com um amigo meu argentino. Ele veio para a Cidade Leste, nós fizemos programa. Até que o pessoal ligava aqui porque queria pôr a publicidade da firma, do comércio no programa. Foi um programa bacana, muita gente participando, né? Depois eu passei a fazer, quando eu voltei para Pedro Juan, comecei a fazer de vez em quando um programa aqui, às vezes um programa especial de final de ano, coisa assim. Mas em 2011 comecei a fazer trabalho de jornalismo sério, né? Eu fui fazendo a cobertura no Poder Judiciário. Tanto é que eu acredito que nós mudamos muito naquela época. Hoje voltou a ser também um pouco de tudo o Poder Judiciário Paraguai. Nós mudamos muito a história do Poder Judiciário no Paraguai. No começo com a Rádio Asis, depois com a Rádio Sem Fronteiras FM. Por quê? Porque eu principalmente, pessoalmente assistia a todos os julgamentos, a toda a audiência que acontecia. Eu estava em cima praticamente 24 horas do dia no Poder Judiciário. Houve um dia, num frio, eu acho que o dia mais frio da fronteira, que houve julgamento de 5 agentes da Polícia Nacional, 2 brasileiros, eram 8 em total, e mais um paraguaio que participaram de uma... foi apreendido 64 quilos de cocaína, né, e 5.967 quilos de maconha. Eu lembro isso com detalhe porque eu assisti nesse julgamento, onde a leitura da sentença pelo tribunal deveria ser feito às 13 horas daquele dia, em outubro de 2014. Aí o que acontece? Era um dia frio, era o último dia de frio. O pessoal falava assim, mas que frio louco é esse? Imagina outubro frio, né? Outubro geralmente já faz calor, já, né? Mas esse dia era muito frio. Aquele ventinho frio. E eu lá assistindo lá. A leitura da sentença era para 13 horas da tarde. Não saiu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas, nada do tribunal de sentença entrar na sala para dar leitura à sentença definitiva. O promotor saía, olhava um pouquinho e entrava de novo. Até que um dos advogados da defesa veio conversar comigo. Falou para mim assim, Firmino, enquanto a imprensa está presente, os juízes não vão dar leitura à sentença definitiva. Aí eu falei, o motivo? Porque eles não querem que se divulgue isso. E eu tenho 200 mil
Guarani para você. Aí eu falei para ele assim, meu amigo, pode ficar sossegado com seus 200 mil Guarani, que eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui até o dia da leitura da sentença. Pode demorar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, eu vou ficar aqui. Liguei em casa, pedi uma garrafa térmica de chocolate quente e um mate, tomei mate, ele sentei ali. Era 11 horas da noite quando voltou o advogado e falou para mim assim, tem $500 para você. Falei para ele, nem $1 milhão. Ligaram até ar-condicionado para mim sair daqui. Ar-condicionado frio nesse frio do campo. Aí, o que acontece? 23h30 saiu a leitura da sentença. Todos eles absolvidos. No outro dia o comentário. Eu falei pro advogado e pro juiz também que veio oferecer alguma coisa para mim. Falei para ele assim, olha, amanhã o comentário vai ser esse. Sem dúvida. Porque todo mundo vai seguir. Eu vou passar a gravação completa. Agora eu não vou entrar na rádio, ninguém ouve 11h30 da noite num frio daquele, vai estar escutando rádio para saber sentença judicial, não, ninguém, né? Aí o que acontece? Saiu a sentença, foi a leitura no outro dia, eu falei pro juiz, acontece um novo fato, morre alguém, acontece qualquer coisa, todo mundo esquece isso. E parece que deu sorte, no outro dia, às 11 horas da manhã, mataram um rapaz perto daquela caixa d'água que tem no Paraguai ali. Ele parece, famosa caixa d'água, parece um disco voador lá. Mataram um rapaz lá que estava levando, ele era do assentamento Itamaraty, e estava levando o filhinho dele na moto dele, que foi pegar da escola, e estava levando para casa de uma tia, e mataram um rapaz, e o guri ficou ali. E aí todo mundo esqueceu, porque todo mundo começou a falar daquele fato lá, né? E foi esquecido aquele fato. Porém, eu sempre em cima do Poder Judiciário, mudamos muito o trabalho do Poder Judiciário, foi um pouco mais a sério. Tanto é que no Congresso Jornalista lá em Assunção, o pessoal me chamaram me qualificaram de jornalista de muita ética, né? E hoje eu um pouco afastado mais do jornalismo, porém eu sempre faço algumas, escrevo no meu site para o pessoal que distribui, principalmente trabalho da universidade, onde trabalhamos justamente com o Carlos Monforte. Mas temos também algumas notícias que sempre, né? Mas sempre esperando o desenlace real das informações, né? Também fui presidente do Sindicato do Jornalista de Pedro Juan Caballero na época da pandemia. Me tocou uma época meio ruim, não pudemos fazer nada, porque era justamente nós fizemos quando está começando a pandemia, e o pessoal achando que isso ia acabar logo, e foi se alastrando e foi ficando mais firme ainda. Nós fizemos aquela cobertura toda aí da linha internacional, as autoridades paraguaias que fecharam a linha e começavam a cobrar para o pessoal passar de um lado ao outro. Aí eu registrei alguma coisa disso, né? Fui até ameaçado. Também o serviço jornalístico nosso é diferente ao do Brasil. Eu também presenciei um homicídio num assentamento no Paraguai, onde o suposto proprietário da terra lá atirou num rapaz que era o chefe do sem terra lá, atirou na costa dele, e o rapaz caiu no chão e estava se arrastando e pedindo socorro lá, né? E o outro, o ator do fato lá quem atirou no homem, estava lá, pisou em cima dele e apontou a espingarda dele, calibre 12 assim, nele. Eu falei para ele, eu dei a mão, falei para ele assim, eu sou jornalista, deixa eu ajudar o rapaz, deixa eu levar no hospital o rapaz. Vou pôr ele no meu carro, o cara falou assim, eu não quero saber. Quando ergueu aquela escopeta assim, deu aquela, eu corri, e tinha uma casinha do sem terra, quando alcancei aquele lá, os
chumbo pegaram no poste, naquela casa e tudo. Eu até pensei, mas a minha câmera tinha sido que bateu em mim. Eu pensei até que levei um tiro na perna. Mas não era. Aí, por sorte, né? E esse homem foi condenado, imagina, vocês há quantos anos? Ele pisou ali e o cara morreu, ele se arrastou até no caminho vizinal que tinha lá, né? Numa estradinha que tinha lá. Ele morreu lá. Morreu lá. Com testemunha. E eu lá, filmando tudo lá. Aí, esse cara foi condenado a 4 anos de prisão. Eu estive como testemunha do julgamento. A sentença foi anulada. O cara está 8 anos já na prisão até hoje. Né? Então são histórias que um pouco diferente, né? um pouco diferente a nossa história com o jornalismo de Ponta Porã. Mesmo até porque quando acontece um fato como esse no Paraguai, quem chega primeiro são os jornalistas. Estão lá falando e fala o policial, fala o promotor, fala todo mundo. E a gente vai, né? E no Brasil já é diferente. Eu já fui em algum acontecimento, quando mataram um jornalista jornalista paraguaio que trabalhava em Sacapuitá, que estava vindo da rádio de lá, mataram ali na entrada da granja ali. Eu fui naquele lá, a polícia pediu desculpa, falou assim, por favor, amanhã às 9 horas nós temos a coletiva de imprensa para informar sobre o acontecido aqui. Por favor. Então a gente não tirava nem foto nem nada. Então é diferente. Eu cheguei, a última atuação minha assim, em fato de homicídio assim, eu estava saindo na rodovia para viajar para Assunção. Eu cheguei em torno de 1 minuto para ir, depois de ter acontecido, não tinha ninguém ainda, só gente gritando ainda. Mataram 2 rapazes. Chegou uma mulher lá que eu estava falando na rádio, né? Que tal a característica do carro e tal, né? Ninguém fala na rádio lá que é característica do carro, né? Que recebeu que tem 2 rapazes dentro do carro, morto, que a polícia estava chegando, tal. E uma mulher, amiga, muito amiga minha, chegou assim e falava para mim, Firmino, quero falar com você, quero falar para ele, espera um pouquinho. Daqui a pouco a mulher falou para mim assim, o rapaz que está dentro do carro é meu filho. Situações, né? O motorista do carro que mataram é meu filho. Rapaz, né? é um rapaz que eu conheço, que eu falava com ele quase todo dia. E ele tinha ido eu tinha começado a trabalhar com um cara que vende inseticida e coisa assim, do lado do Paraguai. E o carro era da firma onde ele trabalhava. E a mãe querendo falar e eu falando pra ela, espera um pouquinho, minha senhora, espera um pouquinho, estou no ar. Aí falou pra mim assim, aí ela, de certa hora não aguentou e falou pra mim assim, é o meu filho. E são coisas assim que marcam um pouco, né, a vida da gente, né? E muitas vezes, daquele homicídio lá onde mataram o Sem Terra, eu fui ameaçado pela família. Fui ameaçado. Eles queriam que eu resolvesse o problema, que eu vou resolver se eu não sou juiz do fato. Não. Então, é uma coisa interessante que vocês estão fazendo hoje aqui, para fechar minha participação aqui, agradecer por essa oportunidade e esse é um trabalho que tem que ser fortalecido, porque vai ajudar muito a imprensa e vai colocar de novo o verdadeiro jornalista no lugar que ele se merece. Porque hoje estamos muito jornalistas, porque surge a cada dia, principalmente no Paraguai. Tá congestionado, né? Tá congestionado um pouco, né? E as informações fluem, algumas vezes não é verdade, algumas vezes é muito direcionada a certos setores, porque o fulano paga o sultano, ou o fulano paga o sultano para fazer uma matéria tal e tal e para fazer isso. Oxalá que no Brasil não aconteça isso, mas no Paraguai nós estamos sofrendo por isso, porque temos muito. Abre aqui um grupo, faz um grupo de WhatsApp, de Instagram, de tudo, e vai soltando coisa aí sem muita responsabilidade. Então, aqui no Brasil o que segura ainda é a lei, né? A lei hoje
A justiça é muito rápida, né? Quando você tem essas questões do jornalismo irresponsável. E eu tô vendo muitas situações, Giovanni, que tem gente que vai ter muito problema pela frente, porque publicam aleatoriamente, né? Aquela Sem ter certeza, sem ter certeza, sem nada. fonte. Desculpa, Então, interrompeu, esse que é o problema do Paraguai, que a própria Constituição, né, garante esse trabalho. E hoje em dia aconteceu também um fato interessante, que anteriormente pelo menos você tinha que ter uma formação para exercer um jornalismo sério e ser responsável por uma matéria, né? Tinha que ter alguém responsável. Você tinha que ter pelo menos uma formação universitária, alguma coisa, né? Ser reconhecido, se registrar tudo. Hoje, a Constituição paraguaia diz que, a mudança da Constituição paraguaia diz que o jornalista é aquele que exerce o trabalho de informar os demais. Fizeram no E Brasil, pronto. né? Então todo mundo, eu passei por aí, me dá na teia de falar alguma coisa, eu sou jornalista. Tomara que esse fato não aconteça no Brasil. Eu acho que a Constituição paraguaia deve mudar em muitas coisas, não somente nesse ponto, mas parabenizar mais uma vez essa equipe, a Rebeca, que está ali trabalhando de forma silenciosa ali. A gente já conhece ela de muito tempo, né, Carlos? Sim, E faz, Malhadeira. faz tempo que não chega aquele docinho também lá não. faz hora. Do site nuestrarealidad.com.br e .com.py, né, Rebeca? Era de falar pouco, mas trabalha muito bem. Esse trabalho aqui com o Monforte aqui para fazer esse live aqui, esse podcast é muito bom. E eu acho que isso aí vai formar também. Tem que ser lembrado uma coisa, que um jornalista bom não nasce todo dia, né? Precisa de alguém para começar a direcionar, pelo menos, né? Indicar o caminho. Eu acho que esse é o caminho. E mais uma vez, parabéns e muito obrigado por esse convite para participar com vocês aqui. Então vamos embora, né? Nelson Monfort está lá junto com a gente, quem tá, o Tiago Ojeda também, né? Um abraço para essa galera aí. E nosso podcast aqui toda quarta-feira. E o Monfort já falou assim, Lobato, nós precisamos fazer 2 por semana. Porque tá bom, né? Eu estava comentando com o Giovanni, se a gente for listar quem tá falando assim, ó, vou esperar o convite para ir lá falar sobre. Muita gente, né? A gente vai chegar até dezembro, né? Mas hoje foi um podcast especial, né? Falando Descontraído, sobre, né? Descontraído, falando sobre essa profissão que, como o seu Firmino falou, é apaixonante. Dia de jornalista no Paraguai é dia 26 de abril. Então estamos no mês do jornalista, né? Eu vou falar rapidinho, 2 minutinhos. Eu estou fazendo 31 anos de profissão agora, em setembro, mais precisamente, eu completo 31 anos de jornalismo. Já passei muitos perrengues. Quando comecei muito na área policial. E eu era um Léo Veras lá de trás. Eu ia atrás, sabia, mas com muita responsabilidade. Sempre tive o contato muito estreito com a polícia, né? Hoje em dia a lei barra também segura muito o jornalismo. Né? Jornalismo policial, você recebeu alguma informação, algum crime antecipado? Não, só teve um jornalista em Pedro Juan que uma vez falou para nós que nós recebemos. Eu não vamos falar nome mas ele falava que avisavam ele que, mas nós comigo isso nunca aconteceu. Aí, cara. Nós cobríamos, eu e o Selma fazíamos fotografias na época, cobria o vestido com a imagem, né? E fomos antecipados. Isso me assustou, por isso que eu parei de fotografar também. Não, eu não tenho muitas. Se fosse contar aqui, principalmente na área policial, né? E somos sobreviventes, porque alguns colegas ficaram para trás por um ou outro motivo. Mas nós estamos aqui completando 31 anos de profissão. Depois a gente foi mais para a seara política, né? Porque a seara política é mais light, né? Mas hoje em dia também está difícil porque... Mais light, pero não muito. Pero não muito. Ameaças, eu vou citar um exemplo. Não sei se vocês vão se recordar, quando prenderam uma leva de 9 policiais militares aqui em Ponta Porã. E a P2
E eu tinha um amigo muito próximo que fazia parte do serviço reservado da PM2. E 5 horas da manhã ele ligou e falou, ó, 6 horas da manhã nós vamos recolher 9 PMs acusados de participar de uma chacina que aconteceu lá na Andreasa, que mataram uma senhora grávida e tal. E eu fui lá. Só que não tive coragem de... O bom senso não me fez chegar muito perto, nós tiramos foto de longe e tal. E fizemos várias matérias, eu era correspondente da Folha de Londrina, fizemos várias matérias, e um belo dia apareceu uma carta na caixa de correio de casa, dizendo, ó, você é gente boa, tua família é gente boa, teu pai é trabalhador, larga a mão, não escreve mais nada sobre esse fato aí. E tem muitas histórias, mas eu falo assim que estamos sobrevivendo. Hoje trabalho com o seu Firmino lá na Universidade Central do Paraguai, em Pedro Juan Caballero, na parte de imprensa do lado brasileiro, a convite do CEO da UCP, o senhor Carlos Bernardo, juntamente com o seu Firmino. E também a gente responde hoje pela diretoria de comunicação da Câmara Municipal de Ponta Porã, né, o convite do presidente Aguinaldo Pereira. E hoje estamos aí prestes, nós estamos montando a nossa chapa para fazer parte aqui do clube de imprensa. Algumas vezes, né, Giovanni, você sabe que a gente abriu mão porque disputa, e hoje mesmo eu falo... Aquele revezamento que foi combinado lá nunca aconteceu, né? Mas agora a gente... E hoje muito menos, né? Esses dias alguém falou, vai ter disputa. Não vai ter porque eu não nós estamos caminhando por 52 anos, né? Só para encerrar minha participação também, na eleição do Itapema, a gente perde muitos amigos, né? Acaba virando inimizade e não é bom, né? Meu amigo pessoal, eu gostava muito dele, era um cara assim que ajudou a gente num momento muito difícil do Jornal Regional, que nós tínhamos que comprar uma máquina impressora de fotolito, de papel para imprimir o jornal, né? E eu cheguei nele e falei, China, nós compramos mais caro e não temos dinheiro para comprar a máquina. Ele falou, quanto custa a máquina? A máquina custava na época $10 mil, daria R$30 mil. Ele falou, quanto que é o contrato que vocês têm ali na associação comercial? Ele era o presidente. É X lá. Não, então nós vamos adiantar para vocês e vocês prestam o serviço. Então, é aquela relação, né? E hoje o jornalismo... Tá difícil de fazer jornalismo. Tá muito difícil, porque... Não pelo dinamismo, mas eu sempre estou falando que a instantaneidade, né? Eu, na época que a gente fazia polícia, a gente tinha muito cuidado, porque era outra época, né? E hoje, lá vão ter, como o seu Firmino acabou de falar aqui, né, para encerrar, todo dia alguém se diz jornalista, né? Então, obrigado pela participação aqui de vocês, obrigado a quem está nos acompanhando. Nós estamos gatinhando aqui nesse projeto do podcast, né? Conforme a gente vai gatinhando, a gente vai melhorando. Começamos do zero com o apoio e a ajuda da Rebeca, que se prontificou a nos auxiliar, do seu Firmino também, que deu as primeiras dicas e tal, Paulo César também, que acoplou aí o nosso projeto, o presidente do clube de imprensa, o Lobato, que também falou, vai lá. E, Giovanni, você também faz parte desse processo, e o objetivo é debater, discutir, fazer o jornalismo sério, comprometido com a verdade, com a honestidade e com a sinceridade, né? Sem o mimimi do jornalismo, né? E fazer jornalismo na fronteira não é fácil. Então, por isso que eu falo que nós somos sobreviventes. Eu não vou contar muito minha história, porque senão eu vou ficar aqui até... Nós já estamos com 1h30 de live, né? Eu vou ser breve, porque eu, no caso, minha área é rádio, né? Mas sempre fui admirador de jornalismo, acompanho até hoje, né, vários jornalistas, e sei da dificuldade de cada um para trabalhar hoje em dia no Brasil, não só no Brasil, não só aqui na nossa cidade, mas em todo lugar, né? O jornalista sério, eu acho que ele enfrenta muitas dificuldades para fazer o trabalho hoje em dia, né? Quem sabe um dia eu vou chegar lá como jornalista, né? Como você citou, né, hoje eu procuro trazer algumas informações, mas com responsabilidade, citando quem é a fonte, né?
tanto que a gente está acompanhando lá as notícias do Monfort todos os dias, né? E eu sou admirador do jornalismo. A minha mãe fala, ela tá assistindo lá, que meu irmão tá online aqui. Ela fala que não entende por que o meu pai era domador de cavalo e eu virei radialista. Então, fora outras Mas profissões. se for por isso, meu pai foi funileiro. Né? É. Funileiro e pintor de carro. Né? Eu já fui. E ele insistiu pra mim ser funileiro, eu que fui tão ruim que não consegui. Eu já fui farmacêutico e tudo. E estamos na área aqui. Senti saudade de estar aqui com o pessoal do clube, né? Fiquei aí praticamente 4 anos afastado do rádio, né? Virei comerciante de lanchonete, outra coisa que eu nem imaginava. Mas estou de volta aí no rádio e estamos aqui para somar nessa iniciativa dos podcasts, das lives aí. Agradeço pelo convite. E estamos de volta aí para somar junto com o clube. E agradecer só, né? Só agradecer a todos aí e esperando a nova eleição aí, né, presidente? Vamos lá, Vamos que vamos. É uma pauta que vai ficar para uma segunda podcast nosso, né? O fim do jornalismo impresso, né? Eu sou apaixonado pelo jornalismo impresso. Trabalhei no Jornal da Praça e em outros jornais. Fui sócio de um jornal regional que chegou no ápice do jornalismo impresso, né? Sou testemunha ali presente de que nós circulamos em 54 cidades do estado. Giovanni, 54 cidades do estado. Pensa na logística que é isso. Fica essa pauta, né? Porque no Paraguai, em Assunção, Firmino, são quantos jornais impressos lá? São 8? 6? Em circulação diária? Hoje, circulação diária deve ser. Acho que Tem vários lá, né? Eu acho que é 4, 5. Então eu fico impressionado, porque nesse mundo que o ABC Color, que é o mais importante, o mais conhecido talvez, você pega o ABC, todo dia é aquele calhamaço de informação. E informação rica, né? Então é uma pauta que vai ficar, porque lá em 1960, quando surgiu a TV, né, todo mundo dizia que o rádio estava com os dias contados, né? E o que aconteceu? O rádio se redescobriu. Hoje, nas grandes capitais, o rádio domina. Eu, até pouco tempo aí, eu era correspondente da Rádio CBN, que é jornalismo 24 horas. E tem uma audiência fantástica em todas as capitais, nas grandes cidades do país. Então é uma outra modalidade de jornalismo, né? Então fica essa pauta aí para nós já Não é verdade que hoje você é correspondente de uma emissora de rádio também? Não, hoje não. Porque foi me informado aí que você... Fala até o nome, que você seria correspondente da Rede Massa. Não, a Rádio Massa incorporou a CBN, foi vendida, porque na verdade é franquia, né? Se eu quiser comprar a franquia hoje da Rádio Massa e trazer para Ponta Porã, é só procurar o Ratinho lá que ele chancela e você traz para cá. É franquia. Aí eles mudaram a grade e aí ficou espremido um pouquinho a grade e todos os correspondentes, éramos 9 correspondentes em todo o estado. Maravilha. Aí faltou uma mulher aqui, né? Falar nisso, boa noite para a Neuza Terezinha, que está também acompanhando a live. Acho que no impresso também. Soares Miller também está por também aí. Está aqui eu tô falando do Face, não sei como é que está o Instagram aí, também, que chegou agora. YouTube. Falar do PC, por exemplo, eu convidei ele para a gente fazer uma cobertura de eleição. E ele gostou, o cara ficou trazendo. Mas bom mesmo é aquele tempo do voto a voto, quando era feito no União Automobilística Clube, de que não tinha esse imediatismo da urna eletrônica, os correspondentes, como diz o brasileiro, varavam à noite também lá, né, para poder trazer. O cidadão dormia vereador e acordava suplente. Exatamente, então esse tempo será gostoso, né? E o rádio foi muito importante, porque nessa época a imprensa trazia o resultado, mas o rádio acompanhava ali o chamado voto a voto, que hoje a pessoa acompanha voto a voto a cada 2 segundos, né, no aplicativo ali. Não é nem voto a voto, é centenas de votos ali a cada 2 segundos, né? E agradecer também pelo convite de estar aqui mais uma vez, por ser também um dos participantes desse tema aqui hoje. E agradecer ao Dom Firmino também pela disponibilidade. A gente estava até com medo de não estar presente, parece que ele está com um problema viral que de repente poderia atrapalhar a vida dele, mas está aqui e concluímos. Agradecer ao PC por todo o suporte e também a Rebeca, a você pela iniciativa, ao presidente Lobato e na próxima. Agradecer principalmente os internautas, né, que com certeza serão aí
já é desde agora os mais importantes, o motivo de a gente estar fazendo esse podcast, né, Monfort? Boa noite a Só, todos. só reforçar que dia 30 de abril, né, o Exatamente. presidente vai fazer a convocação dos sócios ativos, né? E aquele que não tiver ativo, né, Lobato, que procure a gente aqui. Procura a gente aqui, 30 de abril, 30 de abril, a partir das 13 horas às 19 horas. Eleição aqui no Clube de Imprensa. Tá? Então eu estou convocando aí todos os sócios aqui para vir nessa data. Agradecendo a todos aqui também. O Giovanni já agradeceu. Vai ter compra de voto? Olha, Tem curral? Aí tem que falar obrigado. com o candidato aí à presidência, aí, Firmino. Vamos. Como que é? Nhanieta, Dom Firmino. Vamos encerrando então e convidando a todos pro próximo aí, né? Próximo na quarta-feira, às 18h30, a gente vai estar de volta aqui com mais um podcast. Uma boa noite a todos.